Senhores deputados e senhoras deputadas, no último dia 28 de setembro, foi realizado no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, desta casa, o dia D, destinado a promover ações para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nesse sentido, desde 2014, o dia D tem sido promovido anualmente pelo Ministério do Trabalho e outros parceiros, com o apoio desta casa, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de inserir esse público no mercado de trabalho, ensejando o encontro de pessoas com deficiência e aquelas reabilitadas do INSS interessadas em ingressar no mercado de trabalho com as empresas que precisam cumprir as cotas de inclusão desse público nos termos da legislação. Eu fui vereador em Campo Belo no período de 1993 a 1996. Presidi a Câmara Municipal no biênio 93-94. Autor que fui da legislação municipal que regulamenta justamente a Constituição Federal, que ficou estabelecido em Campo Belo, que 5% de todos os concursos públicos que o município fizer realizar, as vagas são dedicadas à pessoa com deficiência. Mas eu dizia, deputado João Leite, senhoras e senhores, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, do IBGE e do Ministério da Saúde, cerca de 6,2% da população brasileira possui pelo menos um tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, auditiva ou visual. Para garantir a inserção desses milhões de brasileiros no mercado de trabalho, há 27 anos foi editada a Lei Federal número 8.213, de julho de 91, que dispõe sobre os planos de previdência da Previdência Social e estabeleceu cotas de reservas de vagas para as pessoas com deficiência em empresas privadas. Nos termos do artigo 93 da Lei 8.213 de 91, as empresas que têm mais de 100 funcionários estão elas obrigadas, eu disse, estão as empresas obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados, aqueles do INSS, ou de pessoas com deficiência, conforme propõe a definida norma. Sabedores que impera em nossa Carta Magna o princípio da igualdade, que dispõe de todos iguais perante a lei, todavia, a forma de promoção dessa igualdade está ordenada, é tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, na medida que sua desigualdade, para que estes se igualem e possam ter a equiparação das oportunidades em todos os setores da vida. Tratam-se de leis protetivas, que dão cumprimento ao determinado e determinando em nossa lei maior, a se concretizarem esse princípio da igualdade, configurando mecanismos legais de promoção da inclusão dessas pessoas. Ressalte-se, senhoras e senhores deputados, nesse aspecto que, em qualquer caso, a reserva legal se destina a pessoas com deficiência habilitadas ao cargo ou emprego, bem como a existência de compatibilidade entre a deficiência e a função a ser exercida. Dessa forma, sem esquecer dos demais setores nos quais a inclusão social precisa ser promovida, assegurar o trabalho produtivo e remunerado é a forma mais adequada de propiciar a cidadania. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, eu quero repetir, infelizmente, não parece ser essa a compreensão do senhor Romeu Zema, que disputa o segundo turno dessas eleições ao governo de Minas. Peço licença para reproduzir aqui as declarações infelizes em entrevista concedida à Rádio Inconfidência. Antes, eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores para a afirmação do candidato senhor Romeu Zema. Ele diz claramente que essa lei
que o deputado João Leite citou, a Constituição Federal, elas são até irreais. Acreditem, ele diz que essas leis são irreais, não existem. E segundo, os senhores e as senhoras irão ouvir agora, ele diz ainda, é melhor às vezes revogá-las do que fazê-las cumprir. Revogá-las do que fazê-las cumprir. Deputado que sou, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Famílias, inúmeras elas, que têm seus filhos, seus jovens, com alguma deficiência. Aqueles que se reabilitaram através do INSS, estão prontos para uma nova etapa da vida. Essas pessoas são irreais para o senhor Zema. Talvez seja melhor revogar essa lei do que fazer cumprir a cota destinada às pessoas com deficiência. Como deputado presidente dessa comissão, não poderia eu deixar de me manifestar, mas não faço somente meu nome. Tenho recebido inúmeras correspondências, através das redes sociais, de e-mails, de entidades como a Zateia, as entidades que representam o segmento da pessoa com deficiência, preocupadas se isso não for tratado aqui e se não for modificado por ele antes do período de terminar o período eleitoral. Um deslize pode acontecer, mas um desequilíbrio, ignorar a Constituição, isso não pode, senhoras e senhores. Ele diz claramente, talvez sejam leis irreais. É melhor, Sargento Rodrigues, ele diz, revogá-las do que fazê-las cumprir. E para que não fique nenhuma dúvida, eu quero convidar, eu peço à assessoria do som que possa dar um pouco mais de som nesse microfone, que eu queria passar aqui para todos e todas essa fala infeliz do senhor Romeu Zema. Voltamos e hoje uma radiografia especial de eleições recebe aqui na Rádio Inconfidência. Voltamos e hoje uma radiografia especial de eleições recebe aqui na Rádio Inconfidência o candidato do Partido Novo, Romeu Zema. Talvez até irreais. Então, é melhor, às vezes, revogá-las do que fazê-las cumprir. Tem alguma lei irreal que o senhor já apontou aí, que é a primeira que vai... Tem uma lei que 99% das empresas não conseguem cumprir. É a lei que exige que você tenha um percentual de pessoas portadoras de necessidades especiais no seu quadro. Deficientes. 99% das empresas não conseguem cumpri-las. Por que não? Vamos pegar uma empresa de vigilância armada. Vigilância. Que toma conta de bancos. Uma empresa de transporte. Essas empresas, a primeira precisa de guarda, a outra de motoristas. Você pode ter nessa função alguma pessoa que tenha alguma deficiência visual? Alguma pessoa que tenha uma deficiência para poder andar? Para dirigir, sim, ué. Você tem vários motoristas cadeirantes. O senhor pode ter um auxiliar administrativo, uma pessoa que fica tudo bem, mas uma empresa de vigilância, 90% do quadro dela é composto de vigilantes. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, existem pessoas que realmente... O tempo está acabando, eu só pediria a Vossa Excelência um minuto para concluir. Ele diz claramente, talvez essas leis são irreais. É melhor, às vezes, revogá-las. Eu quero aqui fazer um apelo àqueles e àquelas que estão nos assistindo e àqueles que possam chegar ao seu Zema e dizer para ele, para rever os seus pensamentos, para respeitar as pessoas com deficiência. O trabalho que nós fazemos aqui na defesa não pode ser desconstruído da forma que ele propõe. Dizer que as leis são irreais, que é melhor não cumpri-las. Isso seria para Minas Gerais um desastre. Seria o mesmo que terminar com os trabalhos dessa comissão e dizer que a Assembleia, daqui para frente, não tem mais nenhuma responsabilidade com os direitos da pessoa com deficiência, porque aquele que almeja o governo de Minas
propõe extinguir a legislação de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Deixo aqui o meu desabafo, na proposta de que cheguem até a esse mineiro, a esse empresário, e diga a ele para rever o seu pensamento. Nós não vamos aceitar extinguir nenhum direito das pessoas com deficiência. Muito obrigado, presidente.